Vamos agora para o estudo da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos. Uma lei relativamente curta, um conteúdo relativamente pequeno, mas que delas podemos extrair muitas questões de prova, principalmente em razão de detalhes, aumento, diminuição do rol, mudança pelo pacote anticrime, vedações. Então é uma lei que a gente precisa ter um pouquinho de atenção aqui. Fechado? No momento em que eu gravo essa aula para vocês, nós já temos a notícia do adiamento da prova e vamos encarar isso como uma oportunidade, para que você faça, de fato, uma preparação diferenciada, para que você apare as suas arestas, identifique as suas deficiências, as suas dificuldades e consiga chegar na prova, quando ela for ocorrer, mais próximo possível da preparação ideal. Beleza? Encare então esse período como um momento importante, como um momento de estudo intensivo. Fechado? Na tela comigo então, vamos lá. Lei de Crimes Hediondos, coloque aí no seu material, Lei 8.072 de 90. Apesar então da lei ser de 90, nós temos profundas alterações e grandes alterações no decorrer dos anos. Primeiro, significado da expressão hediondo. O que significa hediondo? O que significa algo ser hediondo? É algo bom ou algo ruim? Você chega em casa para sua namorada e diz, oi, minha hedionda. Ou para o seu marido, seu namorado, oi, meu hediondo. Espero que não. Na verdade, hediondo é algo ruim, algo bárbaro, algo cruel, algo repugnante. Então, crimes hediondos são os crimes mais graves da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico. É importante mencionar que a lei de crimes hediondos não cria crime algum, apenas rotula, etiqueta, classifica determinados crimes já existentes em suas determinadas legislações como hediondos, a fim de dar, então, a esses crimes um tratamento penal e processual penal mais rigoroso. Fechado? Então, o objetivo da lei de crimes hediondos é estabelecer consequências, vedações, restrições a essas condutas que são consideradas como hediondas, e daqui a pouquinho a gente vai ver também as figuras equiparadas. Beleza? Voltando para a tela então, o que significa a palavra hediondo? É algo cruel, repugnante, bárbaro, é bárbaro no sentido de ser algo danoso, cruel, repugnante. Critérios de classificação. Nós temos no mundo, de uma forma geral, 3 possíveis critérios de classificação. Temos o critério legal, temos o critério judicial e temos o critério misto. Então, quando nós falamos de critérios de classificação, comparando com as legislações estrangeiras, nós identificamos, segundo a doutrina, esses 3 tipos de critérios. Coloque no seu material o primeiro critério, o critério legal. Legal, 2 pontos. Apenas o legislador, então, legal, 2 pontos. Apenas o legislador, vírgula, mediante um rol taxativo previsto em lei. Então, apenas o legislador, vírgula, mediante um rol taxativo previsto em lei, vírgula, é quem estabelece se determinada conduta é classificada como crime hediondo ou não. Então, apenas o legislador, mediante um rol taxativo previsto em lei, é quem estabelece se determinada conduta é crime hediondo ou não. No critério legal, que é o critério adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, então já pode colocar aí no seu material, é o critério adotado pelo Brasil, cabe apenas e tão somente ao legislador estabelecer quais condutas, quais crimes são considerados hediondos. A margem de interpretação aqui ao Poder Judiciário, o juiz, no caso concreto, pode olhar para o furto e pensar, esse furto aqui eu vou considerar como hediondo? Não. Pode pegar um homicídio qualificado, no caso concreto, e estabelecer, não, nesse caso não vou considerar esse homicídio qualificado como hediondo. É possível essa margem de interpretação? Não. Apenas cabe ao legislador. E é o critério adotado no Brasil, é o critério que vocês devem levar para a prova. Fechado? A critério de complementação, vamos estudar um pouquinho sobre os outros 2 critérios também. Judicial. No judicial, quem faz essa interpretação é o magistrado, na análise do caso concreto. Então, caso a caso, o magistrado estabelece
se aquela conduta é hedionda ou não. Está sujeita às vedações e às restrições penais e processuais penais. Esse critério judicial é muito criticado pela doutrina por conta da completa insegurança jurídica. Não é verdade? Então, no critério judicial, cabe ao Poder Judiciário, na aplicação do caso concreto, classificar se determinada conduta é crime hediondo ou não. E no critério misto, terceiro, último, como o próprio nome já indica, nós temos a participação de ambos. Então, há o estabelecimento de um padrão pelo Poder Legislativo, uma certa regulamentação, mas ainda assim há um pouco de margem de interpretação para o magistrado durante o caso concreto, né, na sua interpretação, na sua aplicação do caso concreto. Então, o critério legal, que é adotado pelo Brasil, apenas o legislador no rol taxativo, não havendo margem de interpretação ao Poder Judiciário. O critério judicial, que ao contrário, deixa nas mãos do juiz essa classificação e é muito criticado pela doutrina. E o critério misto, em que há ali uma regulamentação prévia pelo Poder Judiciário, mas ainda assim há um pouco de margem de interpretação no caso concreto pelo magistrado. Ok? Voltando para a nossa cela, é ótimo, para a nossa tela. O critério legal é o critério adotado pelo Brasil. Rol de crimes hediondos. Tarefa de casa. Realizem, sem falta, a leitura do rol de crimes hediondos. Porque nós tivemos recentes alterações pelo pacote anticrime. Onde eu encontro esse rol? No artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Percebam uma dica aqui simples, para que vocês não caiam em pegadinhas de provas objetivas, que todos os crimes listados neste rol serão considerados hediondos, ainda que tentados. Ou seja, homicídio qualificado é hediondo? Sim. E quando o homicídio é qualificado, mas tentado também, não interessa. Consumados ou tentados, todos esses crimes são considerados crimes hediondos. Beleza? E aí peço que vocês façam a leitura em casa desse rol, mas claro que os principais crimes a gente vai abordar a partir de agora na nossa aula, inclusive as alterações recentes provocadas pelo pacote anticrime. Beleza? Mas fica aí como tarefa de casa essa leitura. Percebam então que nós temos um rol no artigo 1º, endossando aquilo que falamos exatamente no slide anterior a respeito do critério legal. Quem decide no Brasil o que é hediondo ou não é o nosso legislador. Quando que o homicídio é considerado hediondo? Talvez uma das principais perguntas de prova, em 2 oportunidades. Quando qualificado, ou seja, qualquer qualificadora torna o homicídio hediondo. Motivo fútil, motivo torpe, traição, emboscada, feminicídio, homicídio funcional. Qualquer qualificadora do homicídio o torna crime hediondo. Também é hediondo, e aqui estamos falando a partir de agora então do homicídio simples, aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. E já vou explicar isso aqui. Ainda que por um só agente. Então também é considerado hediondo o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Vamos começar pelo final. Por que ainda que por um só agente? Simples, né? Eu faço parte de um grupo de extermínio, estou agindo em nome do grupo de extermínio, mas pratico homicídio sozinho. Esse homicídio praticado sozinho, mas agindo na intenção do grupo de extermínio, não é um homicídio praticado em ação de atividade típica de grupo de extermínio? Sim. Então, não há necessidade que o grupo inteiro pratique homicídio, bastando que um integrante o faça agindo em nome deste grupo. Beleza? Mas o que seria grupo de extermínio? A doutrina tem uma certa dificuldade para conceituar grupo de extermínio, e eu vou dar a vocês aqui a noção majoritária, a noção que recomendo que adotem em provas. Quando nós falamos atividade típica de grupo de extermínio, a doutrina faz a correlação com um crime de associação criminosa lá do 288 do Código Penal.
Percebam que ao mesmo tempo em que vocês aprendem sobre crimes hediondos, vocês têm uma aula de como dobrar a manga da camisa, que ficou, ó, uma bosta. Vamos lá. Se o legislador diz atividade típica de grupo dissemínio, a doutrina diz o seguinte: grupo típico criminoso, quais nós temos? Associação ao tráfico de drogas no artigo 35 da Lei de Drogas, já estudamos aqui nesse curso, 2 ou mais pessoas. O crime de associação criminosa no 288 do Código Penal, número mínimo de 3 pessoas. E o delito de organização criminosa, que a gente ainda vai estudar de forma específica, mas o número mínimo é de 4 agentes. Por um critério de proporcionalidade, quando diz grupo, a doutrina puxa então a noção de associação criminosa, já que não há aqui qualquer informação da necessidade de um grupo mais complexo, mais robusto, com divisão de tarefas, como na organização criminosa, e porque na associação ao narcotráfico o número mínimo é de 2 pessoas, e 2 pessoas não é grupo, é uma dupla, certo? Então o número mínimo de integrantes de um grupo de extermínio, segundo a doutrina majoritária, é de 3 pessoas. E o grupo de extermínio, ele leva em consideração uma circunstância não individual da vítima. Ele não está matando o Pedro porque ele é o Pedro, mas sim porque Pedro possui uma característica de grupo que é contrária aos ideais do grupo de extermínio. Por exemplo, mata o Pedro porque o Pedro é homossexual. Mata o Pedro porque o Pedro tem uma orientação política diversa do grupo de extermínio. Mata o Pedro porque ele tem uma convicção religiosa diversa do grupo de extermínio. Então o grupo de extermínio leva em consideração uma característica de pertencimento de grupo da vítima que é contrária aos interesses daquele grupo criminoso. Fechado? Então se nós tivermos, em tese, um homicídio, ainda que simples, porque a atividade típica de grupo de extermínio não é qualificadora, é uma causa de aumento de pena, a gente já vai olhar no Código Penal. Esse homicídio, ainda que simples, mas praticado em atividade típica de grupo de extermínio, será considerado hediondo. Então, para entrar na sua cabeça, quando que o homicídio é hediondo? 2 hipóteses, em qualquer qualificadora e quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. É claro que na prática, a doutrina chama essa atenção, dificilmente um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio não terá algum tipo de qualificadora. Mas, na teoria, para a nossa prova, é possível que o homicídio simples seja hediondo, desde que nessas circunstâncias. Beleza? Vamos voltar para a tela, que eu tenho uma informação importante aqui para a gente comentar. Eu vou lá para o Código Penal, no parágrafo 6º do artigo 121. Então, Código Penal, artigo 121, parágrafo 6º. Vejam aqui na tela. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, a natureza jurídica do homicídio praticado por grupo de extermínio é de causa de aumento de pena. O homicídio praticado por ação de milícia privada é hediondo por si só? O que você acha? Cuidado. Não. E a explicação, a resposta é muito simples. Não está no rol de crimes hediondos. A doutrina mais autorizada acredita que o legislador vacilou, esqueceu de incluir a milícia privada no rol de crimes hediondos. E se não está de forma expressa prevista, a gente não pode fazer essa ampliação. Então, o homicídio em ação de milícia privada também tem a pena aumentada, mas, diferentemente do homicídio por grupo de extermínio, não é considerado crime hediondo. Tranquilo? Volta aqui para a nossa tela. Vamos lá para o rol, só para que vocês percebam que a gente conversou aqui. 1. Homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Logo, não temos aqui o homicídio em ação de milícia privada. Não temos homicídio em ação de milícia privada. Continuando. Homicídio funcional e lesão gravíssima ou seguida de morte funcional. Nós temos uma circunstância inserida, salvo engano, em 2015, ou seja, relativamente recente, que qualifica esse homicídio e que torna a lesão gravíssima ou seguida de morte, nessas condições, também crime hediondo. Vamos para o Código Penal, nessa qualificadora. Está aqui, no inciso 7. Será qualificado o homicídio quando
praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, Forças Armadas, então Exército, Marinha e Força Aérea, Aeronáutica, e 144 da Constituição Federal, os órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Civis, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares, os guardas municipais, que estão inseridos no artigo 144, agora, recentemente, as polícias penais. E aqui, como não era considerado polícia penal, quando dessa alteração, o legislador coloca de forma expressa os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. Essa previsão da Força Nacional de Segurança Pública é uma previsão desnecessária. Por quê? Os membros da Força Nacional são policiais já nos estados. Então são policiais civis, são policiais militares que atuam em cooperação com a Força Nacional, já estão incluídos no rol do artigo 144. Aqui para a doutrina é um termo desnecessário, é mais um preciosismo do legislador. Quando então que o homicídio praticado contra essas autoridades ou agentes será considerado qualificado por si só? Na tela. Quando praticado no exercício da função ou em decorrência dela. Então, eu, Murilo, delegado, estou cumprindo o mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, estouramos a porta, entramos, o alvo percebe que a polícia está chegando, saca uma arma, atira e me mata. Matou um agente do artigo 144? Sim. No exercício da sua função? Sim. Homicídio funcional qualificado. Ou em decorrência da sua função. Por exemplo, estou de folga, na praia, tranquilo, com a minha família, o cara passa e fala, putz, é o Murilo que presidiu aquele inquérito, que no final deu 15 anos de prisão, eu vou vingar a minha prisão, estou aqui foragido, até hoje tendo esse mandado em aberto, vou vingar do Murilo em razão da função por ele exercida. Vai lá e atira em mim. Esse homicídio é funcional? Sim. Embora não tenha ocorrido no exercício da minha função, foi praticado em decorrência dela. Estou na pelada de fim de semana, vou lá e dou um carrinho por trás em um dos jogadores do outro time que eu sequer conheço. Apesar de eu não conhecê-lo, ele sabe que eu sou policial. Vai na mochila, pega um revólver, atira e me mata em razão do carrinho que eu dei em campo. Esse homicídio é funcional? Não. Por quê? Foi no exercício da minha função? Não. Foi em decorrência da minha função? Não. Ele não deu o tiro porque eu era policial, mas sim porque eu dei o carrinho por trás. Claro que esse homicídio vai ser qualificado por outra coisa, por exemplo, motivo fútil, mas não pelo homicídio funcional aqui do inciso 7. Beleza? Na tela, além dessas circunstâncias, também será qualificado e considerado homicídio funcional se esse crime contra a vida for praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Então eu estou lá de férias com a minha família, o criminoso atira e mata a minha esposa em razão da função exercida por mim, para vingar então dessa atuação. Esse homicídio será qualificado pelo inciso 7? Sim. Só tome cuidado que é cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Imaginem que neste passeio que eu estou com minha família, esteja a minha sogra, minha amada e querida sogra, sentada ali na areia, de maiô, tranquila, pedindo para eu comprar água de coco. E aí passa um criminoso e vê, olha a sogra do Murilo. Eu vou vingar o Murilo em razão daquele inquérito que ele presidiu. Vai lá e atira na minha sogra. Duas perguntas. Primeiro, esse homicídio é funcional? 2, será que ele vai fazer raiva no Murilo? Só vou responder a primeira, que é a jurídica da nossa aula, não é funcional, porque sogra não é parente consanguíneo. Sogra, pelo Código Civil, é parentesco por afinidade. Não é isso? Embora eu nunca tenha entendido essa afinidade toda. Outra discussão, filho adotivo. Aqui foi um vacilo do legislador. Filho adotivo não é filho consanguíneo. E apesar do Código Civil estender todas as garantias e proteções, para nós penalistas, não é possível que a analogia malampartem. Então prevalece na doutrina que filho adotivo não é alcançado por essa circunstância. Deveria ser? Sim, mas tem que ser feito por alteração legislativa, por uma mudança nesse inciso do artigo 121 do Código Penal. Então tomem cuidado com essa informação aqui. Beleza? Voltando para a tela,
vimos então o que é o homicídio funcional e será considerado hediondo tanto o homicídio praticado nessas circunstâncias, como a lesão gravíssima ou seguida de morte funcional. Então, tudo o que nós dissemos aqui para o homicídio, se houver lesão gravíssima ou seguida de morte contra esse agente ou autoridade, do 142, do 144, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição ou no exercício da função, também será considerado crime hediondo. Fechado? Próximo slide. Quando o roubo é hediondo? E essa pergunta é fundamental a partir de agora. Antes do pacote anticrime, o roubo só era hediondo quando qualificado pelo resultado morte, que nós conhecemos por latrocínio. Então era fácil responder essa pergunta na hora da prova. Mas com a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, nós temos novas modalidades de roubo que passaram a ser considerados crimes hediondos. E estão na tela para vocês. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima passou a ser crime hediondo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Homicídio qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou morte. Então, antes que tínhamos apenas uma modalidade de roubo considerada como crime hediondo, que era o roubo qualificado pelo resultado morte, agora temos outras hipóteses que estão na tela aí para vocês. E que não tem segredo. Estudar para lembrar na hora da prova. E o furto? Nós tínhamos antes do pacote anticrime algum furto que era considerado crime hediondo? Não. Mas a Lei 13.964 também inovou nesse sentido. E agora temos essa modalidade de furto considerada como crime hediondo. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então nós temos algum tipo de furto que é considerado crime hediondo? Sim, exatamente aquele previsto no artigo 155, parágrafo 4º-A. Volta comigo. Por que houve essa alteração legislativa? Que furto que é esse aqui? Explosão de caixa eletrônico. Essa modalidade criminosa que tanto assusta as pequenas cidades do interior do Brasil, onde costumeiramente esses crimes são praticados com maior frequência. E aí o legislador, então, decidiu por bem classificá-lo como hediondo e trazer algumas restrições, algumas vedações, como, por exemplo, a vedação à fiança, anistia, graça, indulto, regras mais rígidas do livramento condicional e etc. Então, a justificativa de política criminal para tornar esse crime de furto hediondo é a modalidade criminosa conhecida como explosão de caixa eletrônico. Beleza? Na tela, continuando. E os crimes do Estatuto do Desarmamento? Temos aqui um probleminha criado pelo pacote anticrime. Criado pela tão famigerada técnica jurídica do nosso legislador, que até mesmo quando quer criar penas mais altas e delitos mais graves, acaba fazendo besteira. Nós tivemos no final de 2017 uma alteração legislativa que passou a considerar o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento como crime hediondo. Então vamos lá. No final de 2017, vamos abrir aqui na legislação, para vocês acompanharem essa evolução legislativa, fica mais fácil. Deixa eu só colocar a Lei 8.072 de novo, sem o texto compilado. Está aqui, ó. Estava lá no parágrafo único. Aqui, ó. Lei 13.497. Antes, nós só tínhamos o genocídio no parágrafo único. Em 2017, a Lei 13.497 passou a incluir no rol de crimes hediondos, eu vou grifar aqui para vocês, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16. Então, ao final de 2017, o legislador entendeu por bem que o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento seria considerado hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos lá para o Estatuto do Desarmamento.
Imagino que o Daniel tenha dado esse conteúdo a vocês, mas vamos reforçar um pouquinho aqui. Lá no artigo 16, nós temos a seguinte informação. Possuir, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, etc. e tal. Arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. O que nós temos no artigo 16? A conduta daquele que possui ou porta arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Então, quando, ao final de 2017, nós tivemos alteração legislativa, passamos a entender que esse artigo 16 era considerado hediondo. Havia uma dúvida doutrinária e jurisprudencial se essa hediondez alcançava as figuras equiparadas no parágrafo único do artigo 16. E aí, ao final do ano passado, salvo engano, o STJ, numa decisão da 5ª turma, entendeu que sim, que essa hediondez alcançava as figuras equiparadas do parágrafo único. Até aí resolvido. O pacote anticrime, na sede de causar penas mais altas, crimes mais graves, fez o seguinte, volta aqui para a tela. Alterou a Lei 8.072 para incluir, dentre outros crimes do Estatuto do Desarmamento, vejam aqui o inciso 2º, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e não restrito. Então, para o legislador, a partir do pacote anticrime, não é todo o artigo 16 que passou a ser hediondo, mas apenas quando ocorrer posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, que é muito mais, não vou usar a palavra restrito, mas é muito mais individualizado do que as armas de fogo de uso restrito. Exemplo de arma de fogo de uso proibido, as armas dissimuladas, como as canetas, revólveres, as bengalas, espingardas, instrumentos que dissimulam, né, a aparência de uma arma de fogo. Então, na ânsia de tornar as coisas mais graves, o nosso legislador acabou editando uma norma penal benéfica, se comparado com a norma anterior. Porque não é todo o artigo 16 que é considerado hediondo mais, apenas quando ocorrer posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e não restrito. Ok? Tome muito cuidado com isso. Quais outros crimes do Estatuto do Desarmamento são considerados, a partir de agora, crimes hediondos? Na tela aqui para vocês. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17, e o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18. Então nós temos o 16, mas apenas quando se referir a arma de fogo de uso proibido, o 17 e o 18. Esses são crimes hediondos. Esses são crimes hediondos. Há uma discussão doutrinária, inclusive encampada pelo meu amigo Bruno Gilabert, delegado examinador no Rio. A gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, porque eu gosto muito do Estatuto do Desarmamento, sou atirador desportivo, sou caçador, colecionador pelo Exército. Então, gosto muito do tema, pretendo lançar, inclusive, com o Gilabert, já conta aí uma novidade, que pode dar certo, uma obra específica de Estatuto do Desarmamento com ele. A gente sempre discute esses crimes em grupos que nós temos de delegados que escrevem, e esse particularmente entre nós dois. Eu não sei se o Daniel comentou com vocês, mas fiquem atentos à suposta atipicidade do porte de munição de uso proibido em razão aí de um vacilo do legislador. E por quê? Vamos lá para o artigo 16. Vamos aprofundar um pouquinho a nossa aula, que esse é o nosso objetivo, sair do comum. No caput do artigo 16, nós temos posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Ok, sem novidade. Nós tivemos a inclusão do parágrafo 1º, que mudou apenas de parágrafo único para parágrafo 1º, para incluir no parágrafo 2º a seguinte informação. Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º deste artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então vamos entender essa alteração legislativa aqui. O caput e algumas condutas do parágrafo 1º dizem respeito, em regra, à posse e porte de arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. O parágrafo 2º diz o seguinte:
se as condutas do caput ou do parágrafo 1º se referirem à arma de fogo, ele não disse acessório e munição, só disse arma de fogo de uso proibido. Nós temos aqui uma qualificadora, reclusão de 4 a 12 meses. E aí que temos um problema. Posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. 16, caput, pena de 3 a 6. Se envolver arma de fogo de uso proibido, a pena é maior, qualificadora. 4 a 12. Mas não falou de munição, nem de acessório de uso proibido. Então, o Bruno Gilabert já defende em sua obra, e essa era a discussão que nós tínhamos, que a posse ou porte de munição de uso proibido é fato atípico no Brasil. Porque o legislador não alcança a conduta no caput do 16 e nem alcança no parágrafo 2º do 16. Foi intencional? Óbvio que não, mas decorre da ausência de técnica jurídica do nosso legislador. Fechado? Em provas mais aprofundadas, isso pode ser exigido aí de vocês. Voltando para a tela, continuando a nossa discussão de crimes hediondos, esses são, então, os crimes do Estatuto do Desarmamento, que são considerados hediondos a partir agora do pacote anticrime. O 16, quando for arma de fogo de uso proibido, o 17 e o 18. Organização criminosa. Tem algum crime de organização criminosa que é hediondo? Sim. O crime lá de participar, integrar, promover, constituir organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Então, se nós temos uma organização criminosa destinada à prática do terrorismo, da tortura, do tráfico de drogas e de qualquer outro crime hediondo equiparado, essa organização criminosa, esse crime de participação em organização criminosa, também é considerado hediondo. Ok? Crimes equiparados a hediondos. São 3, os 3 T's, não é isso? Quais são eles? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. O Brasil tipifica atos de terrorismo, sim, desde 2016, com a Lei 13.260. Crime de tortura, Lei 9455. Tráfico de drogas. E aí, eu volto num assunto que eu prometi que ia falar para vocês no final da Lei de Drogas, e não falei, porque deixei para a gente comentar aqui nesse momento. Vamos para a previsão constitucional dos crimes equiparados a hediondos. Artigo 5º, inciso 43, está na tela. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. O que o Constituinte diz aqui, então? Ele estabelece as vedações para os hediondos e estabelece também 3 crimes que são equiparados a hediondos: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Com relação à tortura, a doutrina majoritária entende que todos os crimes de tortura são hediondos, com exceção da tortura por omissão, lá no parágrafo 2º. Terrorismo, tranquilo, os atos de terrorismo. E aí, quais crimes encaixam nessa expressão tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins? Aqui é uma discussão doutrinária, mas prevalece 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34, e há uma discussão grande no 36. Então, 33 caput, parágrafo 1º e 34, tranquilo, doutrina majoritária, pacífica, entende que são crimes equiparados a hediondos. Com relação ao 36, há uma divergência doutrinária. Alguns dizem que sim, outros que não, e não há um posicionamento dominante. Aliás, a maior parte da doutrina acho que sinaliza que o 36, até em razão da sua gravidade, seja um crime equiparado a hediondo. Mas há essa dúvida aqui, então fiquem atentos com relação a isso. Há em provas objetivas? Não sei. Vai depender da pergunta do seu examinador. Tá? Se tiver o 36, pode colocar, porque a doutrina entende, boa parte da doutrina entende que é equiparada a hediondo. Se não tiver o 36, a única alternativa for caput para o 1º e 34, sem problema, vá também
é importante você ter essa maturidade, que no direito não é tudo 100%, não é tudo na pinta, então algumas questões você tem que ter um pouquinho aí de maldade e maturidade. Em provas discursivas e orais você tem a possibilidade de discorrer. Fechado? Então, quando fala tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, drogas afins, está se referindo a esses tipos. Tortura lá na Lei 9455, com exceção da tortura ou omissão para doutrina majoritária, e terrorismo. Beleza? Pergunta boba, que não é tão boba assim. Por que o Constituinte não colocou esses crimes como crimes hediondos no rol taxativo, em vez de colocá-los como equiparados a hediondos? Qual a diferença de um crime hediondo e equiparado? Do ponto de vista legal, nenhuma. São os mesmos benefícios, ou melhor, são as mesmas restrições, né, penais e processuais penais. Mas cuidado. Como que eu altero o rol da lei de crimes hediondos? Basta um processo legislativo simples, como a lei anticrime fez. Como que eu altero os crimes equiparados? Só por emenda constitucional. E ainda assim há quem diga, do princípio da vedação ao retrocesso, que não poderíamos alterar, né, restringir esse rol de crimes equiparados, apenas aumentar. Então percebam que o Constituinte quis dar um tratamento mais rigoroso para tráfico de drogas, tortura e terrorismo, no ponto de ser mais difícil tirar esses crimes da classificação de equiparados a hediondos. Beleza? Voltando para a tela e continuando. Vedações. Acabamos de analisar o artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Para os crimes hediondos equiparados, não cabe fiança, não cabe anistia, não cabe graça. Essa é a previsão constitucional. A lei de crimes hediondos avança e diz que não cabe indulto também. E aí tivemos uma discussão doutrinária. A Constituição não veda o indulto, mas a lei de crimes hediondos veda. Essa vedação ao indulto é constitucional? Para o Supremo Tribunal Federal, ela é sim constitucional, porque o indulto nada mais é do que a graça coletiva, ou a graça nada mais é do que o indulto individual. Então, resumindo, não cabe fiança, não cabe anistia, não cabe graça e não cabe indulto. Beleza? Progressão de regime, ficou mais difícil esse assunto também. Antes nós tínhamos apenas aquela regra, 1/6 do artigo 112 da LEP, e no caso de crimes hediondos equiparados, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Não é isso? O pacote anticrime mudou isso tudo. E aí nós temos novos patamares no artigo 112 da LEP. Eu trouxe aqui a vocês apenas os patamares que se relacionam aos crimes hediondos ou equiparados. E aí está na tela. Tem que cumprir 40% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário. 50% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte primário, e aí vedado o livramento condicional. Se for condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, e se for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, 50%. Que não tem jeito, tá? Vai ter que ler e estabelecer alguma associação para a prova, porque como a alteração é muito recente, deve cair sim nas provas objetivas. 60% se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então percebam que 40% se primário, 50% se embora primário tiver resultado morte, 60% se for reincidente e 70% se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E havendo resultado morte nesse crime hediondo ou equiparado, mesmo que primário, está vedado o livramento condicional. Percebam aí as duas expressões. Então foi condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, não tem livramento condicional. Se for primário, tem que cumprir 50%. Se for reincidente, 70%. É possível substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos? Sim, é possível. Desde que presente os requisitos legais lá do Código Penal, não há óbice em abstrato para essa substituição.
Prisão temporária. Qual que é a regra lá na lei de prisão temporária? Temos um rol taxativo, essa prisão é decretada por 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias. Não é isso? No entanto, se envolver crime hediondo ou equiparado, então se a prisão temporária envolver crime hediondo ou equiparado, o prazo é superior, 30 mais 30. Então, um prazo bem mais abrangente da prisão temporária. Você, como delegado, vai representar pela prisão temporária de um homicídio qualificado, 30 dias prorrogáveis por igual período. Se envolver hediondo ou equiparado a hediondo, esse prazo da prisão temporária é bem superior. Fechado? O artigo 394-A do CPP foi incluído em 2016 para estabelecer prioridade de tramitação nos processos que apurem crimes hediondos em todas as instâncias. Cuidado, não é prioridade de julgamento apenas, mas prioridade de tramitação. Por fim, não se esqueçam que o livramento condicional dos crimes hediondos equiparados possui um requisito mais gravoso. E está lá no artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Tem que cumprir mais de 2/3 da pena. E não se esqueçam que se houver aqui resultado morte nesse crime hediondo ou equiparado, não há livramento. Da mesma forma, não há livramento se o apenado for reincidente específico em crimes dessa natureza. Tranquilo? Sem novidades. Vimos então os dispositivos da Lei de Crimes Hediondos. Com isso, vocês conseguem fazer qualquer questão de prova e fiquem tranquilos aí com a Lei 8.072.